Nesse vídeo eu vou te mostrar aí uma questão de filosofia do Enem 2020 que deveria ser simplesmente anulada, além de te dar o gabarito de todas as outras questões de filosofia. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sou Douglas Simonato, professor de filosofia há muitos anos, trabalho especificamente com cursinhos pré-vestibulares de alto desempenho e hoje a gente vai aqui resolver as questões de filosofia desse Enem aí 2020-2021. Então bora lá? Lembrando que eu vou estar usando como base aqui a prova branca, mas você que fez uma prova de outra cor vai estar aqui para você qual que é o número dessa questão na sua prova, beleza? Vamos começar com a questão de número 55, uma questão típica do Enem, onde ele vai estar aí cobrando que você saiba as principais características da democracia grega que reverberam na nossa democracia atual. O comando vai estar pedindo aqui, ó, nesse contexto, a emergência do sistema de governo mencionado promove o quê? O texto é um texto ligado a como funcionava a democracia na Grécia Antiga, a gente não precisa ler o texto, a ideia aqui é que você saiba a resposta certa e por que ela é a resposta certa. A resposta correta é a alternativa E, participação no exercício do poder. Tá? Essa era uma das principais características que emergiu ali na Grécia Antiga e que a gente traz até hoje. Próxima questão, questão número 61, também uma questão muito clássica do Enem, né? O Enem cobra muito empirismo, racionalismo, filosofia moderna. Essa é uma questão relativamente fácil ligada à filosofia de David Hume. Hume é um empirista e ele vai defender aqui, apesar de ele usar a analogia de Adão, uma analogia religiosa no texto, ele vai estar fazendo referência aqui especificamente ao fato de que todo conhecimento vem primeiramente pelos sentidos, por aquilo que ele chama de impressão, sendo a razão somente um receptáculo do que os sentidos têm acesso. Só sabe de algo aquele que já teve acesso por meio dos 5 sentidos, por aquele que teve acesso de maneira empírica a algo. A alternativa correta, portanto, aqui na prova branca é a alternativa D, vivência dos fenômenos do mundo. Vamos à questão 64, uma questão muito legal, que resgatou um texto clássico do Tocqueville, onde ele vai falar das tendências democráticas que estavam nascendo na América, nas colônias inglesas, que iam depois se consolidar com a Revolução Americana, em contraponto à visão ainda monarquista na Europa. E aí o texto vai ressaltar valores como igualdade, liberdade, democracia. E isso está ligado isso é propício a qual ambiente, qual é a classe social que vai achar esses valores muito propícios? A resposta correta é a resposta B, consolidação dos valores burgueses. Vamos para a questão 65. Não tem nada que caia mais no Enem do que filosofia grega. E aqui a gente tem uma questão, essa sim, totalmente 100% clássica do Enem, onde a gente tem um trecho do livro A Política de Aristóteles. Só o nome da obra do Aristóteles já ajuda você a fazer a questão, né? Nesse fragmento aqui, o Aristóteles, que via o ser humano como um animal político ou politikos, está falando daquilo que ele acredita que é a maior de todas as áreas na busca do pensamento humano, aquilo que busca o bem e a felicidade ou a eudaimonia da comunidade, do coletivo, que é a política. Então você já entendeu aí que a alternativa correta é a alternativa A, ética e política, pois conduzem à eudaimonia, que é felicidade. Então vamos lá, a questão 70 da prova branca, uma questão ligada ao pensamento contratualista. O comando, o enunciado, ele diz basicamente, ele pergunta em que contexto político, de teoria política, o texto está se referenciando, e aí fica claro que o texto está falando do contratualismo, alternativa E. Por quê? Porque a gente vê no segundo parágrafo o seguinte trecho: a cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Qual que é a teoria política filosófica que acredita que o nosso atual Estado, nossa atual sociedade veio dessa ideia coletiva, desse aceite coletivo? O contrato social. Questão 84, uma questão lindíssima que resgata uma das mais belas novelas já escritas na história da humanidade, A Morte de Ivan Ilyich de Tolstói. Essa obra, já no título dela, ela tem como principal tema a morte, a finitude humana, o fato de que todos nós vamos morrer. E o comando pergunta qual é a corrente filosófica que realmente se debruçou sobre esse tema, sobre o fato de que nós vamos morrer. E você sabendo que você vai morrer, o que você vai fazer com isso? Bom, a resposta correta é existencialismo. Alternativa E.
Próxima questão que eu trago aqui para vocês, questão de número 86. Essa questão do Montaigne, ela é muito interessante porque, de propósito, né, o enunciado ele teve que não citar diretamente o autor, e sim um comentador. Por quê? Porque se fosse citado diretamente o autor, você já saberia a resposta correta, né? O livro do Montaigne que inaugurou um novo tipo, um novo gênero de escrita se chama ensaios, né? Então, a resposta correta aí é a alternativa B, ensaios que expõem a concepção subjetiva de um tema, subjetiva, individual, né? Todo o texto de apoio aí está falando sobre o espaço do eu, sobre a individualidade. Então, a alternativa correta, como eu falei, se você conhecesse o nome da obra de Montaigne, ficaria muito fácil, mas o próprio texto aí te ajudou. A alternativa correta é a alternativa B, ensaio. Questão de número 88 da prova branca. Essa questão, uma das mais belas de todas, tá? Aqui você tem o texto, um trecho do texto do grande Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos, um texto revolucionário, um texto místico, mas totalmente ligado à questão dos 5 sentidos, do corpo. É um texto que fala de uma certa mística, de uma certa transcendência, mas para quem conhece o poema do Fernando Pessoa, sabe que ele liga tudo isso aos olhos, ao sentido, à audição. E o segundo texto é um texto de ninguém mais, ninguém menos que Merleau-Ponty, um dos grandes filósofos da fenomenologia, filósofo contemporâneo. E é aquela questão do Enem que ela é basicamente, na minha opinião, interpretação de texto. Se você for bom de interpretação de texto, você mata ela, porque tanto o Guardador de Rebanhos do Fernando Pessoa quanto o texto do Merleau-Ponty vão estar falando especificamente de uma valorização do corpo, estão amparando os seus pensamentos numa valorização do corpo como a melhor maneira de compreender a realidade. Então a alternativa correta aí é a alternativa C. Bom, então vamos lá, a polêmica do vídeo. Essa questão aqui do Enem 2020, questão de filosofia, questão de número 79 da prova branca, essa questão, na minha opinião, deveria ser anulada, porque há um erro nessa questão, e esse erro específico, ele prejudica principalmente os alunos que entendem mais de filosofia. Esse erro especificamente, ele está ali, tá? No comando da questão. Essa questão aqui, ela foi, né, o texto base, o texto de apoio dela foi tirado desse livro aqui, que eu tenho na minha biblioteca, do filósofo Thomas Nagel, que é um filósofo, um livro, melhor dizendo, de introdução geral à filosofia. E o texto de apoio da questão aqui foi tirado exatamente desse livro, na página 9, da página 8 e 9 desse livro. O texto faz referência a uma corrente de pensamento que lá na página 10 o autor vai revelar que ela é o solipsismo. Então, ponto, tranquilo, né, professor? Apesar de ser uma questão difícil, a resposta correta é a resposta E, solipsismo, né? O próprio autor vai dizer isso mais pra frente. Sim, só que no comando da questão diz assim, ó, o texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea. Peraí, o solipsismo como pensamento, como postura filosófica de que nós vivemos, parte do pressuposto que nós vivemos trancados dentro da nossa cabeça e que nós não temos acesso direto ao mundo fora, essa postura filosófica, né, essa teoria filosófica, ela é moderna, ela não é contemporânea. Não é, em nenhuma hipótese, uma teoria contemporânea. Então, alunos meus, que são ótimos alunos de filosofia, por exemplo, marcaram a alternativa A, que é personalismo. Por quê? Porque perceberam que era uma das únicas aqui, ó, junto com a B, por exemplo, eram as únicas alternativas que eram correntes contemporâneas. E como aqui, né, no comando ele diz exatamente que qual doutrina filosófica contemporânea está ligada a esse pensamento. Bom, meus alunos foram lá e marcaram a alternativa A, porque é uma corrente filosófica contemporânea. Portanto, a questão tem um erro em seu comando. Ao perguntar qual é a teoria filosófica contemporânea ligada ao texto, ela simplesmente está levando o aluno que entende mais de filosofia ao erro. E por isso eu acredito que essa questão aqui deveria ser anulada. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu tentei ser o mais breve possível. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos para que eles conheçam essa questão, que na minha opinião deveria ser anulada, e também para que eles saibam se eles erraram ou acertaram aí nas questões. Um abraço para vocês e até logo.